Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade da UBATEC, União Brasileira das Associações Técnicos. Nós estamos aqui para comemorar o Dia do Técnico Industrial, que estamos fazendo atividade já desde o início do mês de setembro e terminaremos em outubro. Essas atividades não vão acabar nem até o dia 24, como estaria previsto inicialmente. Temos eventos até o dia 29 e temos eventos já pré-marcados para entrar já em outubro, ainda em comemoração ao Dia do Técnico Industrial. É um prazer recebê-los aqui. Temos muitos aqui amigos que estão em atividades e que com certeza não poderão participar hoje, mas essa palestra está sendo gravada e depois eu disponibilizarei no YouTube. Professor Gustavo, é um prazer recebê-lo aqui. Professor Conciani, por favor, faça uso da palavra e faça a recepção ao professor Gustavo e dê início à nossa atividade de hoje. Boa noite, obrigado, Augusto. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero saudar especialmente as técnicas que estão aqui presentes, essas meninas que estão sendo valorizadas por último na nossa carreira, e acolher aqui o Gustavo. Gustavo é técnico em eletrônica, formado pela Escola Técnica Federal de Santa Catarina, um técnico que trilhou um caminho muito interessante, deixou a bancada e foi para um outro espaço onde ele é essencial para todas as nossas carreiras, para todos os nossos trabalhos. Gustavo tem feito um trabalho muito cuidadoso de pesquisa, de coleta de informações, de organização das informações acerca da educação profissional. Mas a fala do Gustavo que mais me encanta é a fala que ele faz de quem é o técnico industrial, de quem é essa pessoa, de qual é o espaço que ela atua, como ela é reconhecida. Gustavo se tornou engenheiro, se tornou professor, se tornou doutor. O espaço que ele ocupa hoje no INEP não é um espaço que foi conquistado por títulos, não é um espaço que foi conquistado por indicações, é um espaço que foi construído pedacinho a pedacinho por uma competência que ele construiu muito bem ao longo da sua carreira. Queria agradecer, Gustavo, a sua generosidade, o espaço que você está abrindo aqui para nós. Dizer a você que nós ficamos muito satisfeitos de ouvir da sua contribuição e a defesa que você sempre tem feito dos técnicos. Muito obrigado por esse empenho que você faz. Muito boa noite, professor Augusto. Muito boa noite, professor Wilson Conciani, um parceiro já de mais de uma década, né, professor? Eu pude conhecer o professor Wilson Conciani assim que entrei como técnico do Ministério da Educação. Eu sou pesquisador do INEP e logo que entrei no INEP, eu fui cedido ao Ministério da Educação. E durante essa sessão, que foi um mês depois de entrar no INEP, eu acabei trabalhando junto com um professor. Veja a coincidência. Eu tenho uma pequena correção, professor Wilson. Eu sou formado técnico pelo Cefet do Paraná. E depois do Cefet do Paraná, aí sim, eu fui ser professor de eletrotécnica aí já era Cefet de Santa Catarina, e construí parte da minha carreira lá. As coisas são próximas. Mas a coincidência, e muita gente pensa que eu sou de Santa Catarina por causa disso, é porque eu caí na direção de um professor da educação superior, mas que era fundamentalmente um professor da escola técnica, um técnico que é o professor Paulo Vollinger, que é um técnico em eletrotécnica, e tinha no seu coração, tem no seu coração, a paixão pela educação profissional. E você veja uma coincidência, quando o professor Paulo Vollinger, antes de ir para o Ministério da Educação, ele deixou a escola de Santa Catarina, abriu uma vaga de substituto, e eu, vindo do Paraná, indo morar em Santa Catarina, peguei a vaga de substituto do professor Paulo Vollinger, fui professor substituto, e acabei encontrando ele anos depois no Ministério da Educação, e com um amigo em comum, o professor Wilson Conciani. E naquele momento se fazia, o senhor vai lembrar disso, era preciso fazer um mutirão para aprovar os processos da educação superior no Brasil, e o professor Vollinger falava: eu tenho vários amigos técnicos que topam uma parada, esse pessoal topa qualquer coisa. Nesse time estava o professor Wilson Conciani.
que já fazia uma pesquisa, que trazia baru para a gente comer, né, professor? Mas eu pude também acompanhar a sua trajetória de sucesso na educação profissional, desde quanto professor, depois chegando a ser reitor do Instituto Federal de Brasília, implantando o Instituto Federal de Brasília, uma grande referência para mim, para todos na educação profissional. Quero agradecer a todos, então, pelo contato, professor Wilson, obrigado pelo convite, professor Augusto. Né? Quero dizer que eu tenho uma satisfação especial estar aqui, e vou dizer por um motivo muito especial. Um dos motivos especiais, já logo do início. Pela primeira vez, quando vão fazer um card que diz quem eu sou, colocaram técnico em eletrônica. Pela primeira vez. Colocaram, e eu sempre cito isso. Porque eu digo, porque geralmente quando vão me apresentar, o pessoal traz o currículo e abre a plataforma Lattes, e aí diz assim na plataforma Lattes, Gustavo é mestre em educação científica e tecnológica, é engenheiro, né? Primeiro, fala que é engenheiro e tal, é mestre, é doutor. E quando termina, eu sempre digo assim, vocês esqueceram de dizer o meu título mais importante de todos, que é técnico em eletrônica industrial, porque é mais raro um técnico em eletrônica industrial do que um doutor em educação. Então, o título mais raro é aquele que mais vale. Então, eu sempre digo que esse é o meu título mais raro, que é o título de técnico em eletrônica. Muito obrigado por terem colocado ele, é como verdadeiramente me sinto. Obviamente, eu sou da área de educação, hoje trabalho no campo da educação, estou distante, como o professor Wilson Conciani falou, distante das bancadas, mas não tanto assim. E o que eu tenho pesquisado e estudado está muito ligado à educação. E eu vou trazer alguns números da educação, eu trabalho com estatística bastante, vou trazer alguns números da educação, mas antes eu queria falar um pouco da proposta desse tema, que foi um tema já encomendado, né? Foi a formação, a oferta de cursos técnicos e o papel do técnico na sociedade. E eu queria falar disso em específico, desse nome. Pelo seguinte, eu digo que o Brasil vive uma situação muito contraditória. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, vou pedir a opinião de vocês, mas eu acho que é uma situação muito contraditória, que é a seguinte. Quando você fala em curso técnico, fala assim na rua, em curso técnico, as pessoas dizem, pô, curso técnico é muito bom. Curso técnico, pô, meu vizinho aqui fez curso técnico, aqui fez a escola técnica. Travou. Vamos esperar o retorno do Gustavo. Vamos aguardar, meus amigos, só um pouquinho, porque realmente caiu completamente a internet dele. Estamos acostumados, né? O mundo mudou, passamos a precisar de ferramentas diferentes, mas a tecnologia ainda não condiz com a nossa real necessidade. Está faltando técnico nesse negócio, técnico de redes. O engraçado é que ele travou, não cai. Professor Gustavo, ainda há pouco aqui, eu entrei na reunião muito bem. Daqui a pouco travou tudo, deu uma ventania aqui, eu consegui entrar de novo. Tá? A internet está muito ruim. Infelizmente. Realmente ele caiu totalmente agora. Tá? Vamos esperar ele retornar, pessoal. É só a gentileza, um minutinho aí para o retorno dele. Esperamos que seja só isso, né? Um minutinho. Professor Conciani, o senhor tem um contato dele para falar com ele? Ah, ele voltou já. Estou falando com ele aqui já. Ele voltou, acabou de voltar.
Bom, eu estou conectado no meu celular agora, no 4G. Ainda bem que a gente fez curso técnico, né? A gente consegue resolver algumas coisas, né? Que bom. Então, vamos lá. Se a gente tivesse só com o cara da educação, agora a gente ia estar no silêncio absoluto. Desculpa. Voltando. Gente, eu vou tentar conectar aqui da minha rede Wi-Fi também, porque eu tenho apresentação para fazer. Mas, se não der, a gente fica aqui. Bom, então é o seguinte. Eu digo que, de repente, você entra em alguns ambientes e fala, poxa, curso técnico, e as pessoas dizem assim, pô, que ótimo curso técnico é ótimo, todo mundo aprova, todo mundo acha bom. Mas eu digo que talvez, na cabeça de algumas pessoas que dizem assim, pô, que legal, muito bom, tem uma vozinha aqui que talvez nem ela saiba que diz, curso técnico é muito bom, mas para o filho do outro, não para o meu. O meu filho vai fazer outra coisa. O meu filho vai ter um futuro diferente. Eu falo, você percebe que esse é um tipo de fala que povoa a sociedade e do qual a gente precisa falar? Porque se não fosse isso, eu nunca ia precisar fazer uma palestra ou a gente fazer uma conversa sobre a importância do técnico na sociedade. Porque é que sempre voltamos ao ponto de discutir qual é a importância do técnico na sociedade. E olha só, no Ministério da Educação isso também acontece. Todas as reformas educacionais falam da importância do técnico, a importância do técnico, mas na hora de implementar efetivamente as políticas, sempre é preciso argumentar novamente. Por que é tão importante? Tivemos vitórias, muitas vitórias. Tá? O professor Wilson é exemplo de vitórias, né, de participação em vitórias como os institutos federais, por exemplo, que conseguiram contaminar um pensamento de que é importante o curso técnico na sociedade. Mas dentro do Ministério da Educação, eu posso dizer, e eu vou já que a gente está aqui na Semana do Técnico, né, vamos comemorar aqui o Dia do Técnico no dia 23, técnicos e das técnicas, tá? É preciso que a gente diga que, desde muito tempo, duas vertentes, ou, na verdade, uma vertente principal domina um discurso que diz assim, olha, é importante ter curso técnico, porque é uma forma de você conseguir dar emprego para as pessoas. E fazer com que algumas pessoas que não tenham muito acesso a outros meios possam progredir na vida. Veja, isso não é um raciocínio inválido. A gente estaria sendo leviano se a gente negar o papel que a educação profissional tem na ascensão profissional das pessoas que podem ascender profissionalmente por aprender uma profissão. Não é verdade? Eu não posso dizer que isso é menor. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. E a gente poderia falar muito sobre a essencialidade disso, mas isso não é tudo. Há também um outro raciocínio, e eu quero abordar um pouco com vocês esse raciocínio, que é da importância do técnico pela sua atividade em si. Qual é a importância da atividade do técnico, da técnica? Eu não estou falando só do técnico industrial, mas de todo tipo de técnico e técnica. Qual é a importância disso na nossa sociedade? Ainda no Ministério da Educação, há pouco tempo, eu tenho discutido no âmbito do INEP, e vejo, o INEP é um órgão que vocês devem conhecer, que faz as avaliações da educação no Brasil, e o INEP faz coisas que afetam a educação superior, por exemplo, o ENAD, o pessoal chamava de provão antigamente, é feito pelo INEP. No âmbito da educação básica, o ENEM é tão conhecido, é feito pelo INEP. Enfim, há vários exames na área da educação básica, da educação superior, e eu sempre defendi o seguinte, por que não temos exames, por que não temos avaliações sobre a educação profissional? Será que não é importante falar sobre educação profissional? E, às vezes, um comentário vinha, pô, mas precisa mesmo avaliar a educação profissional? Não vale, a gente já não avalia o básico, o superior, por que o profissional? A pergunta é a mesma. Por que é importante o técnico? Por que é importante avaliar a educação profissional?
Nós só vamos avaliar a educação profissional se nós julgarmos que essa atividade é importante. Mas é tudo bem, mas é tão importante assim, Gustavo? Imagina o comentário que se fazia. Eu ficava até um pouco constrangido de falar de tentar expressar a importância do técnico na sociedade brasileira. Mas eu costumava dizer que é impossível a gente pensar numa sociedade que seja evoluída cientificamente, tecnologicamente e principalmente socialmente, se nós acreditamos no modelo de sociedade que exclui dessa sociedade a formação dos seus trabalhadores e suas trabalhadoras técnicas em si. Bom, mas aí talvez esses argumentos não eram suficientes, mas aconteceu uma coisa muito especial. Eu não vou dizer que é uma coisa boa, de jeito nenhum boa, mas muito especial, que foi a pandemia de Covid, essa pandemia que estamos vivendo. Bem na época que eu estava tendo essa discussão no INEP, explodiu a pandemia e eu quero, já que eu estou fazendo um passeio, eu vou pedir licença para vocês lembrarem do começo da pandemia. Será que vocês conseguem se transportar para março de 2020? Março de 2020, quando a pandemia explodiu aqui no Brasil e que todo mundo se trancou em casa, certo? Uma maneira prudente, é preciso se isolar, certo? O distanciamento social, ninguém sabia direito como era a doença, como se proteger da doença, e todo mundo se trancou em casa. E aí, depois de uma semana, 2 semanas, que o trabalho ninguém sabia como ia funcionar direito, as pessoas da equipe, que é a equipe que eu faço parte no INEP, começaram a se perguntar assim, Gustavo, eu coordeno uma equipe, como é que fica a nossa reunião? Porque a gente se reúne toda terça-feira, das 10 às 12. Como é que fica a nossa reunião? Como é que a gente vai se reunir? Falei, olha, a gente vai ter que buscar meios de se reunir virtualmente. Aí o pessoal começou, poxa, eu tenho aqui, minha tia já usou o Hangout do Google, lembra do Hangout? Ah, o pessoal usa Skype. Será que a gente não pode fazer uma conversa por WhatsApp? E as pessoas começaram a travar todo tipo de conversa para ver como é que a gente ia conseguir se comunicar e fazer a nossa primeira reunião. Depois de um certo tempo, o setor de TI do INEP forneceu uma plataforma interna de comunicação, deu uma senha, pediu para instalar um programa, e a gente conseguiu instalar e fizemos, depois de umas 2 semanas, a nossa primeira reunião pós-início da pandemia. Uma equipe toda reunida, com dificuldade, um sem câmera, outro com o som não funcionando, outro caindo, que nem eu caí agora, né? Todo mundo com problema, dizendo que não funciona direito. Quando conseguiram se estabilizar, aí começou a conversa. Como é que vocês estão? Está todo mundo bem? E as pessoas começaram a contar das suas aventuras na pandemia. Então, um começou a dizer, poxa, eu não estou conseguindo comer, eu não sei mais o que é comer um pão, porque eu não tenho mais como sair de casa, estou com medo, não vou no mercado, eu fiz um estoque, mas agora eu quero um pão novo, eu não consigo comer um pão, outro com medo, outro com tio que estava doente. Enfim, começou aquele cenário do pessoal contar como estava a pandemia. E aí foi a oportunidade, né? Eu achei que aí era a oportunidade. Falei, olha, já que está todo mundo bem reunido, será que nesse momento dessa pandemia que a gente vive, você vai conseguir prestar atenção no trabalho do técnico em informática, que disponibilizou essa rede para você estar conversando agora, para a gente estar fazendo a nossa reunião, nessa maravilha que a gente consegue estar, em distâncias muito díspares, pelo Brasil inteiro, no nosso caso, que a gente consiga fazer uma reunião? Será que agora você acha que é importante a gente ter a avaliação da educação profissional ou que há uma importância dos cursos técnicos no Brasil? Será que quando você teve que descer do prédio para buscar a compra, porque teve também isso, né?
pessoal buscar, eu vou ligar para o mercado, vai vir um carrinho, vai vir me trazer isso. Será que agora você vai conseguir pensar os produtos de um lugar para outro, para fazer que você conecte numa Amazon, por exemplo, e diversas lojas estejam integradas e há um sistema, e eu não estou falando de informática agora, da informática a gente já falou, há um sistema de locomoção, de logística, de produto, de saneamento, que faz com que isso chegue na tua casa. Não é incrível? Talvez você pense na importância do curso técnico, aí pode ser que seja tarde, mas quando você chega num hospital e um técnico em saúde, uma técnica em enfermagem te atende, no estágio primeiro da saúde, então quando você tem um setor hospitalar que consegue te atender eficientemente. Aí o pessoal falava ainda, né, que, poxa, o chuveiro explodiu na minha cabeça, como é que eu vou fazer agora? Eu não consigo instalar. Agora pensa na importância do técnico em eletrotécnica que consegue fazer uma instalação suficiente na tua cabeça aí para 6.800 watts, não pegar fogo na sua cabeça. Então, que tipo de habilidade é essa? Que tipo de atividade é essa que temos no país e por que ela precisa ser valorizada? Para mim, a resposta é evidente, porque essa é a atividade, ou essa eu acho que é ruim falar, porque eu não acredito no técnico como uma coisa só, mas eu acredito que essas são as atividades que povoam a nossa vida, que fazem com que nós existamos no mundo. Essas são as atividades essenciais, de fato. As atividades feitas de maneira técnica. E aí eu não estou falando só do técnico formado, que fez curso técnico, lógico que também esse, obviamente, o técnico que tem diploma, obviamente, mas as atividades técnicas que o que são, senão a nossa intervenção como seres humanos no mundo. Nós intervimos no mundo, modificamos o mundo, fazemos uma segunda natureza, uma natureza tecnicamente modificada, é verdade, mas que nos faz existir. Estamos nessa natureza tecnologicamente modificada, tomando banho quente no chuveiro elétrico, não é verdade? Estamos nessa natureza tecnologicamente modificada, tendo água encanada, estamos nessa natureza tecnologicamente modificada, andando com um carro com explosão de combustível, falando nessa internet em ferramentas da mecânica quântica transformadas em silício. Tudo isso é atividade técnica e tudo isso nos povoa. Então, quando a gente fala da importância da tarefa técnica, é disso que estamos falando. E, para mim, deveria ser evidente, mas eu percebi que, às vezes, as coisas mais óbvias são as coisas mais difíceis de serem ditas, as coisas mais difíceis de serem demonstradas. E talvez uma das coisas mais óbvias é que a atividade técnica é uma atividade fundamental para o desenvolvimento, não só de um país, não só o desenvolvimento técnico, mas o desenvolvimento científico, o desenvolvimento social, o alavancar de um povo através do domínio das suas artes, do domínio das suas possibilidades sobre o universo. Enfim, isso nem sempre é suficiente para a gente promover políticas da educação profissional. Eu vou tentar entrar novamente pelo meu link de computador, porque eu quero compartilhar umas imagens com vocês. Tá certo? Estão me enxergando, né? Está funcionando? Me vem pelo WhatsApp? Tá certo. Então, eu quero trazer algumas coisas de educação. Olha, como um técnico, por exemplo, consegue perceber, olha a diferença que tem de uma câmara para outra, não foi? Olha a imagem que eu estava antes, olha a imagem que eu estou agora.
Que é isso? Isso é importante ou não é importante? Saber gravar uma aula, ter esse tipo de habilidade para tocar uma reunião online. Tudo isso faz parte das atividades técnicas. É importante ou não é ter isso nas nossas vidas? Mas eu quero falar de educação e alguns elementos que eu trouxe para dentro do debate da educação que eu quero compartilhar com vocês. Peço a permissão aqui. Aqui, não é esse. Só um pouquinho, gente. Esse. Ele muda porque eu não quero. Vamos lá. Aqui. Pronto. Tema vocês conhecem, mas eu quero falar um pouco de educação agora, que é mais o meu campo. Desse esforço de comunicação, de avaliar a educação profissional, de toda essa discussão, mobilizou um amplo conjunto de atores que pensam na educação profissional, que são técnicos ou que são professores da educação profissional, e nós conseguimos produzir um livro, que é a Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica, um campo em construção, em que eu sou um dos organizadores, mas em que são diversos atores, tá? Autores e atores, falando sobre a educação profissional. Como eu não tenho tempo de falar desse livro inteiro, e como a gente está nessa palestra, eu quero trazer algumas das coisas que estão registradas nessa obra e que eu acho que são importantes para essa discussão, que derivam da importância dos cursos técnicos. Olha só, uma primeira dimensão que a gente estudou, que a gente se perguntou por que é que existe esse paradoxo na sociedade brasileira, que as pessoas dizem que valorizam o curso técnico, mas quando vão ver, não valoriza tanto assim. A gente percebeu que uma das principais coisas é que as pessoas têm uma visão estereotipada da educação profissional. Quando a gente pede assim, olha, fale para mim aí, desenhe para mim aí alguém que fez curso técnico. A pessoa desenha um homem, geralmente, tá? Um homem de guarda-pó, jaleco, né? Caixa de ferramenta na mão, sujo de graxa. Fala, esse é o técnico. Veja, essa é uma imagem importante. Isso também é um técnico, obviamente, que é um técnico. Mas não só esse. O que a gente percebeu é que as pessoas têm uma visão sobre o que é o curso técnico, sobre o que é a educação profissional, e que não reconhecem ela em toda a sua complexidade. Esse é um dos motivos. Veja só, aqui do lado esquerdo, a gente tentou registrar tudo que existe no Brasil em educação, desde a educação infantil, lá da creche, da pré-escola, até o doutorado, mestrado, esse tipo de formação. E a gente pintou de verde tudo aquilo que nós chamamos de educação profissional, que estão os cursos técnicos aqui, obviamente, mas tem curso de tecnologia, tem qualificação profissional, né, os cursos FIC, tem especialização técnica, tem técnico subsequente, enfim, tem tanta coisa, mestrado profissional, doutorado profissional. As pessoas não sabem disso. Porque as pessoas estão muito presas ainda no modelo de uma sociedade ultrapassada, de uma sociedade muito marcada por divisões de classe, por uma sociedade muito marcada por assim, aqueles que trabalham e aqueles que pensam. Esse é um modelo extremamente derivado do nosso passado, 3 anos de escravidão, de 3 séculos de escravidão. Obviamente, aqueles que trabalham, que são escravos e depois derivam de escravos, trabalhar não é para mim, ou eu trabalho, mas o meu trabalho é o trabalho intelectual. Como se o trabalho das mãos não fosse também um trabalho do pensar. Temos cérebros nas pontas dos dedos, pensamos com as nossas mãos. Não se faz um movimento da mão sem pensar. Então, essa é uma concepção atrasada de uma sociedade retrógrada, mas de uma sociedade histórica. Uma sociedade que não precisa ser imutável no tempo, que tem aprendido a valorizar as profissões técnicas, que valoriza mais do que valorizou no passado, mas que precisa valorizar mais no futuro. E essa é a nossa construção. Veja que aqui a gente tem o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, um exemplo.
Existem 13 eixos tecnológicos, não existe um eixo tecnológico só, existe sim o pessoal do controles e processos industriais, mas existe o pessoal da saúde, existe o pessoal da tecnologia agrícola, existe o pessoal do vestuário, enfim, existe tantas áreas importantes. Aqui a gente cataloga em 13. Nós percebemos que a população não conhece, ou não conhece de maneira suficiente, esse tipo de coisa. Então, ainda na dimensão conceitual e epistemológica, né, uma dimensão mais filosófica, uma coisa é o desconhecimento, outra coisa é o desconhecimento da própria técnica. Veja, isso aqui é um fósforo, né, que todo mundo conhece, mas um dia um amigo meu veio na minha casa e me pediu, ele queria fumar, e ele pediu se eu tinha isqueiro, eu não tinha isqueiro, eu dei um fósforo. E o cara ficou meio bravo comigo, falou, pô, Gustavo, um fósforo? Eu falei, pô, fósforo? Que invenção brilhante da humanidade, e o cara ficou meio puto comigo. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, você imagine que o fósforo, até o século XX, nós não tínhamos fósforo, nós não tínhamos palito de fósforo. Quando eu morei em Florianópolis, o meu orientador de mestrado, que era da parte de engenharia, ele dizia que ele, que era nativo da ilha, um manezinho, que da década de 60, quando eles atravessavam a Joaquina a pé, que não existia estrada, iam parar na Barra da Lagoa, a Barra da Lagoa, que era uma comunidade isolada, na década de 60, a Barra da Lagoa não conhecia fósforo. Então, o que se pensa? Que esse tipo de fósforo, da onde ele brota? Falou, se eu te jogasse na natureza, como é que você ia botar fogo em alguma coisa? As pessoas, é muito fácil. Eu ia pegar um pauzinho bem afiado, ia fazer uma técnica aqui no outro, com muita fricção, ia botar uma palha. Isso aqui eu tenho gás comburente, que é o oxigênio, ia sair uma fagulha, essa fagulha ia acender. Eu geralmente respondo, meu amigo, eu te dou um saco de carvão, uma churrasqueira e um isqueiro. Eu quero que você acenda a churrasqueira. Com tudo isso, quero ver você acender a churrasqueira. E os caras não acendem a churrasqueira. Eu falo, pô, e você acha que você tem técnica suficiente para pegar palitinho no meio da floresta e acender? Você acha que realmente isso aqui não é uma invenção técnica brilhante, uma tecnologia fantástica? O problema é que quando nós chegamos a uma invenção técnica, é como se ela sempre tivesse existido, como se ela já fizesse parte, e nós só nos damos conta na sua falta, quando ela deixa de existir. E aí, em uma sociedade que esse tipo de atividade pode ter uma baixa remuneração, ou quando você tem uma atividade que você tem alguém que faça por você de maneira barata, aí parece que você não dá muito valor. Isso acontece até em casa, quando se menospreza o trabalho técnico de mulheres, por exemplo, mães, donas de casa, que têm um trabalho técnico, trabalhoso, que exige cuidado e que exige domínio. Se tem alguém que faz aquilo de graça, eu posso dizer que aquilo não é importante. Então, esse é o tipo de coisa que é preciso ser combatido, que é histórico, mas eu vou aproveitar que ontem foi o centenário do Paulo Freire, que é um grande educador brasileiro, e o Paulo Freire dizia uma coisa extremamente importante. Ele dizia assim, que nós temos que lembrar que a história é tempo de possibilidades e não tempos de determinismos. Que a história, ela é condicionada, mas ela não é determinada. Então, se há condições na nossa sociedade que fazem uma desvalorização da atividade técnica, essa é uma condição histórica. E se ela é histórica, ela pode ser mutável. E é nisso que a gente precisa trabalhar. E aí eu venho para uma segunda dimensão, que é uma dimensão de pesquisa empírica, número. O que a gente consegue falar de curso técnico? Porque quando eu sempre falei que fiz curso técnico, as pessoas, então não teve uma preparação dele. Foi legal, preparou para o trabalho, mas assim, não teve uma preparação científica, da formação geral. Eu sempre fiquei meio puto com essa história. Então, eu quero trazer um pouco de pesquisa empírica para vocês, me permitam. Números. Aqui é uma proporção de estudantes,
tá? Que estão na escola, obviamente, que fazem educação profissional nos seus países. Essa faixa laranja é de 15 a 19 anos. Na Áustria, 70%, tá? Na Suíça, 62%, e assim por diante. No Brasil, 8%. 8% daqueles que estão entre 15 e 19 anos, no Brasil, fazem curso técnico. Será que o mundo está errado e o Brasil está certo? Quando são maiores que 25 anos, aquele que já passou da idade escolar, poxa, ele vai fazer educação, o seu ensino médio, por exemplo, ele tem a necessidade que aquilo seja vinculado à educação profissional. Olha o que acontece na Holanda, 100%, na França, 100%, na Alemanha, 98%, no Brasil, 14%. Mas vou te dizer, a maioria em educação infantil, em formação inicial e continuada. Porque se a gente pega aqueles que estão no ensino médio tradicional, ou no ensino fundamental, pensa aí, alguém com mais de 25 anos, que não tem um ensino fundamental. Desses, todos que vão fazer um ensino fundamental, de cada 200 que voltam para a escola, depois dos 25 anos, apenas um está fazendo junto com a educação profissional. Isso é um erro, isso é um retrocesso. Não, não é um retrocesso. Retrocesso seria voltar de um lugar melhor que já estivemos. Não, mas isso não ajuda a progredir uma sociedade. Então, essa realidade... Olha, outros países já enfrentaram isso. O Brasil precisa enfrentar. A gente precisa ter esse tipo de educação profissional. Agora, olha só. Não dá para dizer que o número de matrículas não cresceu nos últimos tempos. Aqui a gente pode ver, e aqui é só um número, nós, em 2013, tínhamos 1.600.000 matriculados em cursos técnicos. Em 2019, 1.874.000. Em 2020, chegamos a 1.900.000. Cresceu 18% de 2013 para 2020. É pouco. Cresceu pouco. O plano era triplicar a oferta de 1.600.000, chegar em 4.800.000. Não conseguiu cumprir a meta do Plano Nacional de Educação. No entanto, não é pouca gente. 1.900.000 pessoas que estão fazendo curso técnico formalmente, e são mais do que isso, porque o nosso censo não pega aqueles que entram no segundo semestre. Então, são só aqueles que estão estudando no primeiro semestre. Esses estão divididos em curso técnico integrado, em subsequente, em concomitante, e é importante olhar que a maioria é subsequente. É pessoal de curso técnico que já fez o ensino médio, que está na educação profissional, metade desse público. Mas com esse número dá para a gente perceber, não é suficiente, precisa avançar mais. É um esforço que a gente traz para produzir esse tipo de número, de fazer censo. Isso aqui não brota do nada. Eu sou um técnico hoje nessa arte, de fazer estatística sobre educação profissional, estatística sobre educação. Assim como vocês, eu tenho que desempenhar meu trabalho, que não é simples, para fazer com que esses números surjam e para fazer com que a gente consiga, através da nossa técnica, dizer em que estado está o mundo, em que estado estão as coisas. Bom, outro estereótipo, eu falei que o pessoal já pensa no homem sujo de graxa, né? Então eu quis fazer o seguinte, olha, como é que está dividido entre os eixos tecnológicos existentes, quantos são homens, quantos são mulheres? E a gente foi olhar. Olha, controles e processos industriais, curso técnico em mecânica, curso técnico em eletrotécnica, eletrônica, tá? 85,2% são homens, mas quase 15% são mulheres. Mais de 1 em cada 7, certo? São mulheres. Agora, no eixo militar, 80% são homens, 20% são mulheres. 1 em cada 5 são mulheres. Informação e comunicação, aí você tem mais homens, mas olha o que acontece aqui em segurança. No eixo tecnológico de segurança de cursos técnicos, 50% são homens e 50% são mulheres. 50,1, 49,9. Metade é metade. A partir daí, olha o que acontece. Produção industrial, 53% são mulheres. Gestão em negócios, o maior eixo tecnológico, tem maior número de matrículas nessa área de gestão em negócios. Obviamente, nós temos uma sociedade em mutação, uma sociedade que tem a indústria,
e um país que está se desindustrializando muito cedo. Não cresceu a indústria suficiente ainda para se desindustrializar. Isso é uma lástima no país. Precisamos crescer mais a nossa indústria. Mas o que se percebe em todos os países que já têm indústria robusta, esse eixo de gestão e negócios é o que mais cresce. 60% praticamente são mulheres. Quando a gente olha no eixo de ambiente e saúde, onde, por exemplo, está o pessoal da enfermagem, 81% são mulheres. De tal forma que no total da educação brasileira, do ensino técnico, 56% são mulheres e 44% são homens. A primeira vez que eu vi esse número, eu me assustei, porque o meu estereótipo dizia que era marcadamente masculino, e tem mais mulher que homem nos cursos técnicos. Você sabia disso? Lógico que há divisões distintas, mas isso acontece. Isso é o curso técnico, e ele abriga tanto homens quanto mulheres, e eu poderia dizer outras coisas para vocês, que hoje nós temos mais negros, que é a categoria mais preponderante nos cursos técnicos, mas nós temos 35% de brancos. Nós temos poucos que se declaram pretos, mas muitos que se declaram pardos. Mas nós temos na educação profissional uma divisão do Brasil. Nós temos homens, nós temos mulheres, nós temos negros, nós temos brancos, nós temos índios, nós temos vermelhos, nós temos as cores do povo nos cursos técnicos. Nenhum curso, nenhum tipo de curso nesse país, e olha que eu trabalho no INEP, estudo isso, educação superior, educação básica, hoje eu coordeno o monitoramento do Plano Nacional de Educação, nenhum tem uma diversidade tão grande quanto os cursos técnicos. Bom, outra coisa que se dizia é que a evasão era maior. E a gente dizia, pô, é maior? Então a gente fez uma comparação do ensino médio. O ensino médio propedêutico, aquele tradicional. O ensino médio normal, magistério, de formação de professores, e o curso técnico integrado, aquele que faz o ensino médio junto com o curso técnico. E a gente viu quanto que era a evasão a cada ano. Eu vou pegar só aqui de 2017. O ensino normal, magistério, tem evasão a cada ano de 12,5%. Tá? Isso a todo ano abandona. Um ensino médio propedêutico, tradicional, tem evasão de 9%. E um curso técnico integrado ao ensino médio tem uma evasão de 4%. O que eu estou considerando aqui? Aquele que sai do ensino médio técnico integrado e não volta mais para a escola. Vai embora. Isso que é evasão. Não é trocar de um curso para outro, tá? Isso que a gente considera a evasão. Então, peraí, você está querendo me dizer, com esses dados, que a evasão em um curso técnico integrado ao ensino médio é menos da metade do ensino médio tradicional? É exatamente isso. Aqui a evasão é 9, aqui a evasão é 4, é menos da metade. É 1/3 da evasão do curso de formação de professores do magistério, que também é extremamente importante. Então, não é verdade. É uma ilusão, ou é uma mentira, ou é um discurso que o curso técnico promove mais evasão, promove menos evasão. Por quê? Bom, eu como técnico, eu não tenho a pesquisa para afirmar, mas eu como técnico digo que porque dentro de um curso técnico você tem mais sentido a tua educação. Mesmo dentro do ensino médio, eu sabia que eu ia sair, eu ia ser técnico eletrônico, eu podia trabalhar, o pessoal me procurava para ter emprego, isso fazia diferença, eu não queria abandonar o curso técnico. Eu tive emprego, trabalhei como técnico. Então, isso também povoava o ambiente dos meus colegas, que pensavam essas coisas também. Aqueles que queriam ir para a universidade também pensavam, não, eu me formo bem, eu tenho uma preparação boa, eu vou me preparar para ir para a universidade. Aí as pessoas dizem, não é verdade. Não é verdade. Estão me ouvindo? Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche o microfone para a gente poder ter uma fala mais limpa do professor Gustavo. Obrigado, professor Conciani. Mas o pessoal continuava dizendo, veja que todas essas pesquisas têm o nome, gente, porque é isso, é construção de conhecimento. Não era coisa que estava disponível. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Porque as pessoas acreditam que a obra técnica já está disponível. Nasceu pronto o chuveiro elétrico instalado, não é? Nasceu pronto, ele não nasceu pronto. Esses estudos também não nascem prontos. Então as pessoas diziam, não, mas aí não tem uma boa formação, né?
Aí eu peguei um Enem de 2014, tá? Porque o INEP não divulgava, o INEP que faz o Enem. E o INEP não divulgava as notas do curso técnico, mas eu, com a base de dados, comecei a cruzar quais eram as notas nas diferentes redes, era federal, estadual, municipal, privado, se era técnico ou se era propedêutico normal, eu queria saber a nota do pessoal no Enem, 2014. Mas isso eu analisando em 2017, eu peguei o dado de 2014. E aí eu percebi que, primeiro, que era mentira que as escolas privadas tinham nota maior. Não é. As escolas públicas federais é que arrebentam no Enem. Então, era uma primeira coisa, propedêutico aqui. Mas o que eu queria comparar mesmo era aonde estão 90% dos jovens que fazem ensino médio? Estão nas escolas estaduais. É aí que eles estão, 90%. Então, eu queria saber, o cara que faz estadual no propedêutico tradicional, no ensino médio tradicional, e o cara que faz curso técnico no estadual. Eu quero comparar esses dois. Porque aí você não vai me dizer que o cara é mais rico, mais pobre. É a galera do mesmo nível. E aí eu comecei a olhar. Matemática. Pessoal do técnico, 488. Ou melhor, pessoal do propedêutico, 455. Do técnico, 488. Linguagens. Pessoal do propedêutico, 498. Do técnico, 519. Ciências da natureza. Do ensino médio tradicional, 469. Do técnico, 493. Ciências humanas, do estadual, 530. Do técnico, 556. Redação, do pessoal do ensino médio tradicional, 458. Do técnico, 519. Média, 488 para 1, 514. E eu falei, vocês ainda vão me dizer que a formação do técnico é desprovida de reflexão, que é uma formação mecanicista, que forma só para uma atividade... O pessoal tem na cabeça o Chaplin apertando parafuso. Então, isso é uma paródia, isso não é o técnico. Isso é aquele a qual foi negado o ser técnico. É o não técnico. É aquele que aperta parafuso. Isso não se faz dentro de uma escola. O que temos numa escola, nas escolas, é isso. Um ensino contextualizado, um ensino junto de uma profissão que acaba dando mais nota em tudo. Aí o pessoal fala, Gustavo, mas isso aí deve ser por causa de São Paulo, que influencia a média, isso aí não é avaliação, não é o Enem, não é uma avaliação, é um exame nacional do ensino médio, não é o sistema de avaliação da educação básica, o SAEB. Eu tenho que ouvir todas essas coisas, tá? Bom, passou, a gente fez um movimento dentro do INEP, isso demorou, mas no ano passado, pela primeira vez na história, a gente conseguiu que publicasse a nota do pessoal que fizesse a prova. Tem uma prova chamada Prova Brasil. A Prova Brasil é aplicada no final do 3º ano do ensino médio. Não é o Enem, é a Prova Brasil. Ela é dita avaliação, e realmente ela é uma avaliação da educação básica. A gente conseguiu fazer, tudo bem, vocês não precisam avaliar o curso técnico como um todo. Porque a gente queria que avaliasse, não só nota em matemática, em português, a gente quer que avalie. Você sabe mexer num torno, se é essa a sua profissão? Você sabe instalar um software, se é essa a sua profissão? Você sabe programar, se é essa a sua profissão? Você sabe pegar uma veia, se é essa a sua profissão? Tudo bem, não dá para fazer isso? A gente pede uma coisa só, que pegue e aplique a prova para o pessoal do curso técnico também, no SAEB, em 2019 foi aplicado, em 2020, pela primeira vez na história, se publicou os resultados do SAEB e a gente pôde comparar no INEP. E aqui está o resultado. Em língua portuguesa, isso só pega língua portuguesa e matemática, tá? Em língua portuguesa, os estudantes do ensino médio tradicional tiveram média de 278,4. E os estudantes do ensino médio integrado a curso técnico de 306,7. Em matemática, os estudantes do ensino médio tradicional tiveram rendimento de 277,3. E aqueles do ensino médio integrado a um curso técnico tiveram rendimento de 311,1. E aí, agora você se convenceu? Gustavo, mas e nos outros estados? Então, tenho mais uma informação para vocês. Em todas as unidades da federação, sem nenhuma exceção, do Acre, de Roraima ao Rio Grande do Sul,
em todas as regiões, a nota dos estudantes em curso técnico foi maior do que as notas dos estudantes de ensino médio, em língua portuguesa e em matemática, sem nenhuma exceção. Aí o pessoal fala, aí tem gente que não se contenta, gente, não se contenta. O pessoal falou assim para mim agora, mas é porque já tem uma seleção de entrada, porque aí quem vai fazer o curso técnico já é o melhor aluno. Aí eu cito o exemplo do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, onde eu moro hoje, o Instituto Federal de Brasília faz seleção por sorteio, não é, professor Conciani? Seleção por sorteio. E o GDF, o Governo do Distrito Federal, nas suas escolas distritais, também faz por sorteio. E aqui são só avaliados alunos de escola pública, tá, gente? No DF, no Distrito Federal, também é superior, e o pessoal entra por sorteio, o pessoal do curso técnico. Gente, por que isso acontece? Minha interpretação, ensino contextualizado, ensino povoado pelo aprendizado de uma profissão, marcado pelo aprendizado de estar no mundo, ser parte do mundo. Algo que a educação profissional faz pela gente. Algumas pessoas, mas vale a pena? Eu tenho outro aqui para vocês. Aqui a gente pegou outra pesquisa, tá? Aqui é o rendimento do pessoal. A gente pegou uma pesquisa do IBGE, com os números a gente produziu isso aí. Vamos comparar quem fez ensino médio tradicional e quem fez curso técnico. Eu só estou falando aqui de curso técnico nível médio. Como eu disse, os técnicos podem ser técnicos não formados. Isso é outra história. Mas aqui, de quem fez o curso técnico de nível médio. O losango verdinho é o rendimento de quem fez ensino médio tradicional. E o losango verde é o rendimento de quem fez ensino médio técnico. Então, vou pegar aqui, em homenagem a Santa Catarina, meu querido estado, que não sou nascido lá, mas tenho grande parte da minha trajetória lá. Quem faz o ensino médio tradicional, se a gente rebater aqui, dá R$2.000, é o salário médio de alguém que faz o ensino médio tradicional. E aqui, quem faz o técnico, R$2.500, tá bom? 25% a mais no salário? Bônus salarial, aqui em Santa Catarina, de 25%, em outros estados mais próximos, outros mais separados, mas em todos, esse tipo de bônus salarial, isso é importante ou não é importante? Não é só importante. É bom ou não é? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. É bom ou não é fazer curso técnico? Se é importante, eu acho que já os argumentos foram suficientes e foram morais, mas agora o que eu acho que a nossa luta é bom que se faça, entenda. É bom você fazer um curso técnico, é bom ser um técnico. É esse tipo de coisa. Se você quiser trabalhar como um técnico, você vai ganhar mais do que você tendo o ensino médio tradicional, ótimo. Se você não quiser trabalhar como técnico, se você tiver como opção, eu vou fazer um curso superior, um curso de tecnologia, eu vou fazer um bacharelado, eu não quero fazer isso, quero fazer medicina. Tudo bem. A tua formação no técnico, em formação geral, costuma ser superior à daquele do ensino médio tradicional. Vale a pena você fazer um curso técnico. E vale a pena essa sociedade valorizar esse tipo de profissão. Não é um caminho único. Bom, há uma terceira dimensão, que é uma dimensão de experiências. Nesse livro, eu não vou comentar elas aqui com vocês, mas várias instituições, a Rede Federal, o Senai, o Senac, o Centro Paula Souza, a CETEC, os estados participaram contando as suas experiências em educação profissional, em avaliação, em produção de números e produção de experiências sobre a avaliação da educação profissional, e a gente também promoveu algo que a gente chamou de Quintas da EPT, em que todos os capítulos do livro, olha aqui, porque esse livro que a gente produziu, ele tem 16 capítulos. E foi muito difícil fazer esse livro, porque os técnicos, geralmente, eles não estão fazendo as suas coisas através da palavra, eles estão fazendo através da sua ação no mundo. Então, de repente, fazer um livro é um esforço um pouco distante para a atividade técnica, mas necessário. A gente conseguiu produzir esse livro, mas a gente considerou
que ele não era suficiente, que era preciso que essas pessoas que produzem a técnica, a educação profissional no país, pudessem se comunicar através da fala. E a gente fez uma série chamada Quintas da IPT, que está no YouTube do INEP. Então, se você for lá em playlists, Quintas da IPT, todos os capítulos, que estão esses números e muito da discussão que a gente trouxe alguns dos elementos aqui para vocês hoje, estão lá no YouTube do INEP. Vocês podem assistir esse bate-papo, essa gravação, se vocês tiverem o interesse. Tá? Então, eu quero retomar, já para finalizar, que o que a gente procurou falar aqui foi da oferta, da educação profissional, mas não só da oferta, porque eu quero trazer um último número para vocês. 83% daqueles que não fizeram o curso técnico não foi por uma questão de oferta, não foi porque não tinha um curso técnico próximo. Foi 68% foi porque não tinha interesse. E 15% foi porque não tinha o campo para trabalhar no lugar. Só 17% foi por questão da oferta. Então, não é só uma questão de oferta. É uma questão de valorização da educação profissional. Então, a oferta e as matrículas da educação profissional, me permitam, nos mostram que nós precisamos trabalhar pela valorização dos cursos técnicos. Nós. Poxa, quem sou eu para falar que nós precisamos, quando eu estou aqui reunido com a UBATEC? Vocês que trabalham tanto por isso, né? Que são estandartes disso, mas que bom que vocês existem, não só vocês, mas grupos, e me permitam me juntar a essa luta de valorização das profissões técnicas, de fazer com que a sociedade possa enxergar as vantagens de nós termos os técnicos valorizados na sua sociedade. E a segunda parte era sobre a educação profissional, a importância do técnico. Como é importante nós termos a educação profissional e como ela é vantajosa, e como o nosso país precisa apostar na educação profissional e tecnológica para apostar juntamente no setor industrial, nos setores de serviços, nos setores primários da indústria brasileira, para a gente ter o nosso desenvolvimento. Para finalizar mesmo, eu quero terminar com uma mensagem do nosso patrono da educação profissional, o Nilo Peçanha, que durante muito tempo o pessoal fala muito besteira dele, e eu sempre trago excertos, trechos de um diário que eu tenho do Nilo Peçanha, que está em algum lugar aqui dessa minha prateleira desorganizada, porque eu estou em mudança, e eu mesmo estou tendo que fazer os processos de instalar, como vocês podem ver, mas em algum lugar eu tenho aqui o diário do Nilo Peçanha, e ele queria terminar com a mensagem dele. Não saíram das academias os inventores da locomotiva, do navio, do telégrafo, do telefone, do farol, da fotografia em negro e em cores, e de centenas de outras invenções, em que seus autores, humildes representantes do trabalho manual e verdadeiros criadores da civilização moderna, sabiam fazer uma coisa que os sábios de hoje ignoram, isto é, servirem-se de suas próprias mãos. Nilo Peçanha, Impressões da Europa, 1913. É isso, gente. Muito obrigado. Maravilha, Gustavo. Fantástica a sua fala. Eu estou aqui assumindo um pouco o papel do nosso presidente, o Augusto. Ele está se recuperando de uma gripe comprida, mas vou abrir aqui a palavra para os nossos colegas. Já queria agradecer aqui a presença da Ana Taufik. A Ana é servidora do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Muito obrigado, Ana, por prestigiar aqui a fala do Gustavo e também aos profissionais técnicos que aqui estão. Eu abro, então, a palavra para os colegas que desejarem fazer perguntas. Por favor, levantem a mão e a gente vai chamando aí pela sequência. À tarde, né? Oi, Augusto. Professor Consiane, eu mesmo gostaria de fazer uma intervenção. Professor Gustavo, quando o senhor se referiu na sua pesquisa que o senhor fez comparando as escolas técnicas, principalmente dando referência à escola técnica estadual,
veio muito bem a calhar com a minha situação aqui dentro de casa. Meu filho mais novo, ele acabou agora de concluir técnico em rede de computadores no ano passado e iniciou engenharia agronômica, que realmente por opção que é a cara dele. Realmente a cara dele, ele decidiu aquilo que ele realmente queria fazer. Mas o interessante é o seguinte, até o 9º ano, eu nunca vi esse meu filho estudar. Nunca. Eu nunca vi ele pegar um caderno, principalmente em final de semana. Quando entrou na escola técnica, tirou o mundo. E detalhe, ele não estudava e tirava nota ruim, não. Muito pelo contrário. Ele não sentia desafio nenhum. Quando entrou na escola técnica, ele sentiu o desafio. Ele sentiu o peso da escola técnica e é somente um caso para fazer parte do seu currículo, para você poder contar depois. Realmente, para mim, foi uma situação impressionante ter a satisfação de ver finalmente se sentir desafiado. Muitíssimo, muito. Eu tenho demais a agradecer as escolas técnicas. É uma situação muito comum, né, Augusto? Extremamente comum. Valtomiro e Luciana, que sempre estão presentes aí nas falas. Pode abrir seu microfone, Valtomiro ou Luciana. Boa noite, Gustavo. Vamos tentar. Oi, Valtomiro. Diga que eu conheço a tua experiência. Pode falar. Eu sou eletrotécnico aqui em Brasília, estudei na escola técnica, como você falou aí no início. Na época, eu só tinha o ensino médio completo, não tinha curso técnico aí há uns 15 anos atrás. Aí eu quis ingressar uma das minhas filhas nesse curso técnico e ela me fez um desafio, que só faria o curso técnico se eu participasse junto com ela. E o que aconteceu? Fomos nós dois para a ETB, e naquela época se fazia uma prova de seleção. Ela adentrou o curso e eu não consegui passar naquela prova de seleção naquele semestre. No semestre seguinte, eu pensando que ela tinha esquecido essa situação, ela me fez a minha matrícula novamente. Portanto, prestei a prova e consegui adentrar a ETB, que isso fez uma mudança tanto na minha vida como na dela. Mas, como você disse, e através disso, eu levei vários outros técnicos, filhas, a outra filha mais velha do meio, a sobrinhos, sobrinhas, e hoje eu tenho uma família de técnicos de mais ou menos 13. E hoje todos estão já no ensino superior, e como você fala, o curso técnico, como o Augusto acabou de falar aí, para as minhas filhas também, o ensino normal não trazia desafio nenhum. Eu só fui vê-las a pegar um livro para estudar a partir do momento que entraram numa escola técnica. Então, esse é o diferencial do nosso país que nós temos que mostrar através da UBATEC, através dessas palestras que está acontecendo. Está sendo muito bom o aprendizado para mim, viu? E parabéns para você aí, que você é um jovem e está agarrando aí com o Augusto e vamos conseguir mudar essa visão aí dos nossos cursos técnicos. Isso aí. Luiz, depois Silair. Vamos lá. Os dois falam para depois o Gustavo poder fazer os comentários. Luiz, começa com você. Deixa primeiro o Luiz Rocha, ele levantou primeiro a mão. Boa noite a todos, especialmente ao Gustavo, professor Augusto, um jovem, me orgulho muito de você me representa, tá? Eu quero dizer aqui que eu iniciei minha carreira na Light com 14 anos de idade e trabalhei como eletricista, ajudante, né? E depois fui crescendo dentro da empresa e vi que eu trabalhava muito tempo como
eletricista e muitos companheiros técnicos cada vez mais me procuravam para me poder sempre estar à frente dos trabalhos. E eu falei assim, por que eles são técnicos e me procuram para fazer toda a atividade que tem dentro da empresa? Foi vários cursos que a empresa me deu, ó. Mas aí eu falei assim, poxa, eu tenho 30 anos, eu posso ser técnico também. E aí eu peguei e fui estudar. Eu já ganhava bem, como na época, né, como encarregado, mas aí eu falei assim, não, eu vou ser técnico. E o meu trabalho não me permitia. Eu tinha que trabalhar os 3 horários, era 6 por 1, e eu me esforcei o máximo, me tornei técnico, e eu posso dizer que isso mudou muito a minha vida, porque eu posso dizer a vocês aqui, eu tenho 10 filhos, e eu tinha que dobrar muito para poder sustentar os 10 filhos. Bom. Isso é trabalho técnico, hein? É verdade. Trabalho de eficiência, hein? Eu quero dizer, todos eles, eu posso dizer, todos eles, eu fiz todos eles fazer o ensino normal e fazer o técnico também. Não precisa ser técnico igual a mim, mas cada um deles tem um ensino completo com técnico. Hoje, alguns já têm a sua faculdade, outros na área como direito, e todo mundo formado graças ao curso técnico que eu me mantenho até dentro da empresa. E durante esses anos todos, eu venho falando por vários jovens de todo o setor elétrico que é importante terminar o seu estudo, mas também com um curso técnico que vai lhe dar na frente uma oportunidade melhor para eles e para a família. Eu queria deixar aqui um pouco esse relato aqui, porque é muito emocionante cada aula dessa, cada live dessa que a gente tem. Se a gente não dá o nosso relato aqui, a gente fica quieto. Me desculpa ter me alongado aí um pouco aí, tá? Obrigado. Silaí, faz a Olá, sua boa fala, noite a todos. Então, o professor Gustavo, ultimamente a gente tem visto aí uma certa polêmica com a equivalência, né? Alguns cursos que ministram a equivalência. Tem muitas pessoas que são contra. Eu sou completamente a favor, né? Porque muitos, às vezes, não tiveram aquela oportunidade, como a gente, de fazer um curso técnico e ingressar no mercado, ingressaram de outra maneira, que eu acho que foi até o caso do nosso amigo aí, Luiz Rocha. E qual é a sua opinião sobre isso? A equivalência, você está chamando a certificação dos saberes, isso? Isso, o cara, ele faz um curso ele já atua na área há algum tempo e escolhe um curso para fazer aquela equivalência para se formar técnico, né? Bom, existe um processo que não é simples, que é chamado, e agora a gente tem até uma nova portaria, a portaria do Ressaber, que trabalha sobre o que se chama hoje certificação de competências profissionais, certo? Então, de uma maneira simples, eu tenho um curso técnico. Vamos falar de um curso técnico? O curso técnico, ele pode ser um curso técnico integrado ao ensino médio, ou ele pode ser um curso subsequente ao ensino médio. Alguém que já fez o ensino médio. Vamos dizer que a gente está falando de um subsequente, tudo bem? Alguém que já fez ensino médio só precisa da formação da parte técnica. Veja só. Você tem uma pessoa... Posso me usar como exemplo? Eu sou técnico em eletrônica, tá? Sim, por favor. Também sou técnico em eletrônica. Eu sou técnico em eletrônica. Mas hoje, se eu for trabalhar de técnico em eletrônica, eu vou morrer de fome. Tá? Eu provavelmente vou morrer de fome, porque a eletrônica que eu aprendi não existe mais. Tá? Eu só ia consertar coisa antiga. Eu ia ficar... Esse tipo de eletrônica que existe hoje é um tipo de eletrônica muito distante da que eu estudei, certo?
Então, se eu abrisse uma lojinha de eletrônica, eu ia morrer de fome. Tá. Se eu chegar hoje no sindicato ou numa associação de classe, e for com o meu curso técnico, quiser minhas atribuições profissionais, os caras vão me dar todas as atribuições, certo? Eu, além de ser técnico, eu sou engenheiro. Então, mesma coisa acontece na engenharia. Se eu chegar no CREA e falar, olha, eu quero tal atribuição, os caras me dão essa atribuição. Mas eu não sei fazer. Mas eu tenho um título de técnico, um título de engenheiro, um título de mestre, um título de doutor, mas eu não sei fazer. E chega um outro cara que sabe fazer a desgraça. Ele sabe. Botou o negócio para consertar, ele consegue. Então, agora, dado esse exemplo hipotético, existe uma série de disciplinas num curso técnico, sei lá, 30 disciplinas. Naquela ali, sei lá, concerto de TV de plasma, tá bom? Concertos de TV. Eu não sei, o cara sabe. Te pergunto, ele merece a certificação ou não? Merece ou não? Eu mereço. Ele não merece? Veja, se a gente disser isso, na minha opinião, é lógico que a gente sempre quer fazer a reserva de mercado, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que fazem com o técnico quando alguém esfrega na cara dele um diploma de educação superior, que diz assim, ó, mas eu sou engenheiro. Então, não importa, você sabe fazer? Você é engenheiro, você sabe fazer? É a mesma coisa. Aí você esfrega na cara do outro assim, eu sou técnico. Mas a pergunta é, você sabe fazer? Então, a certificação de competências profissionais é fundamental. É importante que a gente traga aqueles técnicos que não são formados, mas que têm uma super experiência, traga para dentro da escola, certifique os saberes dele. Se tiver alguma coisa que ele não sabe, que ele vai fazer, que ele vai aprender dentro da escola, mas se ele souber, ok. Mas provavelmente vai ter alguma coisa que ele não sabe. Ele vai ter que fazer uma matéria, outra, mas tudo bem. Traz, reconhece os saberes e é mais um técnico formado. Um doutor técnico honoris causa. Eu acho que isso é fundamental para o nosso país. Obrigado. Tem alguém com a mão levantada? Tem o Claudenildo. Por favor, Claudenildo. Claudenildo, pode abrir seu microfone e falar. Eu acho que a imagem dele travou ali. Claudenildo, você quer falar? É só abrir seu microfone e falar. É que ele não esteja no jogo. Acho que não era. Sou Wilson. Opa. Eu queria, então... É o Valtomiro que quer fazer uma colocação. Valtomiro. O Claudenildo está tendo problema com a rede. Okay. Gustavo, isso aí que você acabou de falar, esse outro Luiz, acabaria também com aquela questão que às vezes alguém parte para a compra do diploma porque não tem essa facilidade do Proeficiência. O que acontece? Eu tenho um colega mesmo de trabalho, ele estava concluindo agora o ensino médio, porque ele não tinha, né? E eu até orientei ele a procurar uma escola, um instituto, para ver se ele consegue essa certificação por eficiência, porque é um excelente profissional, desempenha o mesmo papel que eu desempenho como técnico, não tem dificuldade nenhuma, então isso facilitaria a vida desses, que hoje já é um grande profissional. Isso aí. Sem dúvida. Claudenildo. Opa, boa noite a todos aí. Boa noite a Augusto, ao Gustavo e aos demais colegas aí. Eu queria só expor a minha opinião
e dizer que eu estou vivendo esse momento aqui bem próximo, a questão da competência, né? Eu fiz eletromecânica em 2008, eu concluí o curso, e desde então eu trabalhei com projetos elétricos, desde 2008. E o ano passado, se não me engano, eu tive alguns problemas devido à mudança, depois que houve a mudança do conselho de classe, né, o CREA e o CFT, houve essa separação, e eu tive alguns problemas. E aí eu fui buscar o ensino por competência, porque eu já havia consolidado essa experiência. Eu já trabalhava com projeto há mais tempo, e aí eu entendi que eu poderia sim fazer o curso por competência, porque eu já tinha conhecimento de causa. E eu quero deixar minha opinião aqui, como o colega falou, o curso por competência ele é muito bom para aquela pessoa que não tem tempo para estudar numa escola presencial e que já está atuando no mercado naquela profissão que ele está precisando da certificação. Foi muito bom para mim, eu consegui fazer, como o professor Gustavo falou aí, não é um curso simples, você tem que usar a sua consciência e estudar para poder você entender todos aqueles assuntos que estão sendo oferecidos pelo curso, e eu quero deixar minha opinião aí, válida, tá certo? É um curso muito bom, e você já tendo experiência de campo, só vai somar para você, beleza? Bom, senhor Conciani. Não, Gustavo, só dizer que nós já estamos com 10 para as 9. Isso. Nós estouramos o seu tempo bastante, então, com a permissão do Augusto, se mais alguém quiser se manifestar para a gente poder fazer os encaminhamentos finais. Fique à vontade, professor Luciano. Ok, com a fala da Luciana levantou a mão. Com a fala da Luciana, a gente encerra essa fase das falas e o professor Gustavo pode fazer aqui as considerações finais dele. Diga, Luciana. Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, Luciana, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Parabenizo o Gustavo, o Augusto, o professor Wilson. Quero dizer que hoje eu sou técnica em edificações, formei pelo Instituto Federal em 2011, entrei em 2011, fui até 2014, e assim, trabalhei em algumas empresas privadas e hoje sou profissional liberal e tenho incentivado muito os técnicos para esse viés de trabalhar como profissional liberal também, porque achei interessante quando o Gustavo falou que hoje, né, esses anos atrás, tinham 1 milhão de estudantes, mas sempre a gente assim, eu tenho uma preocupação muito grande. Tem esse tanto de estudante, sempre tive. E o trabalho para todos? Não tem, não é equivalente. Então, acredito que hoje quem trabalha com essas políticas públicas pode fomentar muito mais essa questão do trabalho, não só do seletista, trabalho fichado, que chama, né? Mas também o empreendedor. Então, ao longo desses anos, eu tive experiência como empreendedora, como autônomo, profissional liberal, e hoje apoio muito mesmo esses técnicos que todo dia, né, cada desafio, são vários desafios, e, assim, agradeço a oportunidade e nós estamos aí para fazer a diferença nessas vertentes, em questão da valorização do técnico, em questão da educação profissional e tecnológica e também, e principalmente nesse viés empreendedor, porque o técnico tem uma gama de oportunidades que ainda falta ele mesmo saber. E eu queria fazer uma pergunta para o professor Conciani, para o Gustavo e para o Augusto também, em relação, assim, porque talvez pouco espaço para a gente estar falando ou discutindo, então,
é importante que outras lives, outras reuniões dessas se faça, né? A pergunta eu queria saber qual o órgão que fiscaliza essa questão da educação, da certificação por competência. Porque o que acontece no mercado hoje, que nem o colega Valtomir falou, é a venda de certificados, como se fosse por competência. Então, eu queria saber o seguinte, existem profissionais nessas escolas que ela tem que ter alguma qualificação, alguma habilitação para fazer essa certificação? E qual é o órgão que faz isso? Ou é simplesmente você ter um credenciamento no MEC, na Secretaria de Educação, como escola técnica, e fazer a matrícula, recolher a documentação e vender, né? Em 3 meses, 4 meses, você tem um diploma técnico, pessoas para poder ocupar um cargo lá naquele trabalho, que é o que acontece hoje no Brasil. Então, eu queria saber quem é que cuida disso, quem é que... Vocês sabem? Vocês poderiam me esclarecer? Luciana, posso te responder? Sim. Obrigado, Luciana. Veja só, se for um curso técnico, o técnico é de nível médio. A regulação dos cursos técnicos é feita no âmbito dos estados, a Secretaria Estadual de Educação, certo? A Secretaria Estadual de Educação, ela é responsável pela educação básica no estado, certo? Se não for um curso federal, do Instituto Federal, que aí você vai ter uma regulação federal, é a Secretaria Estadual de Educação. Se está tendo gente formada ou tendo certificação em um processo que não é bem feito, que não está sendo bem feito, isso é um crime, certo? Mas o órgão competente que tem que fiscalizar isso é a Secretaria Estadual de Educação. E aí, de cada estado, né? De cada estado. Tá certo. É porque, assim, eu acredito que hoje, tem que ter uma fiscalização maior em relação a isso, nas secretarias. Então, eu tenho, assim, nas oportunidades que eu tenho buscado, né, isso porque é incoerente, porque hoje eu vejo que um estudante de escola técnica, que nem até mesmo o professor, o presidente Augusto falou, estuda mesmo, então, assim, tem, e a vontade é o quê? De entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes essas vagas são preenchidas pelas pessoas que compram certificados. Não, isso é crime, tá? Comprar certificado é crime. Então, bastante atual no Brasil hoje. Criminoso, tá? Tipo de crime. A gente está noutra dimensão da discussão, né? Aí nós estamos discutindo crime. Quem compra diploma, seja do que for, é um criminoso, certo? Só que então, quem compra e quem emite também, né? Porque... Além de Secretaria de Educação, estamos falando de polícia, tá? É caso de polícia. Então, se você souber disso, por favor. Mas isso é uma prática bem comum, Gustavo. Licença. É uma prática bem comum no Brasil, e que esses nomes desses técnicos estão lá no SISTEC. Então, assim, estão lá no SISTEC. Mas é no Brasil todo, eu só sou um, assim, eu conheço algumas pessoas que praticaram, que fazem escolas, mas eu só sou um. Tá bom? Tá, joia? Então tá, gente, muito obrigada, viu, pela participação, e assim, estamos juntos aí, e pela valorização do técnico, de fato, no mercado de trabalho, tanto nas escolas de qualidade, mas também no mercado de trabalho. Boa noite. Gente, nós queremos, então, agradecer muito, Gustavo, a tua fala, a tua disponibilidade em vir conversar conosco, trazer as informações, trazer essa motivação que você sempre tem. Queria também convidar todos os colegas para as palestras de amanhã. Amanhã a gente tem também a participação do professor Leonardo, que é um cara muito bom em metrologia, vem falar um pouquinho para a gente de erro de medida, de calibração, de como escolher os melhores métodos e instrumentos de medida, quando a gente aceita resultados, ou seja, uma palestra técnica que vai nos motivar, todos nós, né, que somos técnicos em construção civil, técnicos em eletrônica, eletrotécnica, mecânica, atinge todo mundo. A metrologia está na nossa mão. Isso vai ser às 6 da tarde. Logo em seguida, às 19 horas,
num assunto que interessa muito para todo mundo, que é o microcrédito e desenvolvimento regional, caso dos técnicos. Nós estamos trazendo um pessoal para falar como funciona esse negócio de microcrédito, como é que os técnicos podem se beneficiar desse programa. É um acordo que a Ubatec está fazendo com a Agência de Desenvolvimento de Mato Grosso, mas nós já conversamos com outras agências de desenvolvimento para que haja um financiamento para os técnicos e empreendedores. Então, convido vocês a estarem conosco amanhã, às 18 horas, para a palestra técnica do professor Leonardo e às 19 horas para a palestra sobre o desenvolvimento regional e microcrédito, que será feita pelo William Moraes. Professor Gustavo, suas considerações. Doutor Conciani, mais uma vez agradeço pelo convite, foi um prazer poder estar aqui com vocês hoje. É lógico que é um discurso muito do campo da educação, vocês são do campo da técnica, mas eu sou do campo da educação profissional e a gente pode trazer um pouco do que a gente tem pesquisado e números sobre o que é fazer curso técnico, vantagens de fazer curso técnico no Brasil. Espero não ter sido muito chato, ter enchido vocês de números e de discurso nessa noite. Desejo uma boa noite a todos e um feliz dia do técnico, semana do técnico da técnica industrial para todos vocês. Obrigado, Gustavo. Nosso presidente Augusto, o senhor quer fazer a fala de encerramento dessa noite? Obrigado, professor Conciani. Professor Gustavo, sua palestra realmente foi motivacional. Mostrou um lado que, sinceramente, eu não tinha essa visão. Mesmo sendo técnico, também sendo técnico, né? Mas eu não tinha essa visão. Então, eu hoje saio daqui com outra mentalidade e mais empolgado ainda para o trabalho que nós vemos fazendo até agora. Eu sei que nosso trabalho está crescendo muito, mas agora você realmente saiu mais revigorado dessa palestra, porque realmente passei a entender coisas que eu não tinha essa visão até uma hora e pouco atrás. Professor Gustavo, muitíssimo obrigado. Professor Conciani, muitíssimo obrigado por ter organizado o evento. Meus amigos, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes e amanhã nos encontraremos novamente. Temos muitos eventos ainda essa semana e os cursos que vão realmente já iniciando quarta, quinta e dando continuidade durante a semana. Tá? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Parabéns. Boa noite, parabéns aí ao professor Gustavo, professor Conciani, Augusto. Fica com Deus. Parabéns, um abraço aí, Silaí, Gustavo, um abraço, boa noite.